Terror e nonsense. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Aqui, só histórias de qualidade. Talvez repousa em todas as grandes bibliotecas do mundo um livro que tem um grande poder consigo. Ensinamentos que enlouqueceriam qualquer pessoa ou a levariam a usar seus métodos da forma mais sádica e cruel possível. Nessa grande biblioteca em questão, não seria diferente. Ela era respeitada mundialmente, e em uma sala secreta repousava um tomo muito antigo e envolto em mistérios, o famoso Livro dos Mortos. Sendo um iniciado e recrutado para uma enorme missão por uma sociedade secreta, uma dessas que adora o mal e tem como principal função jogar o mundo nas trevas e no caos total, Charles, ele tinha uma tarefa. Ele era um estudante de ocultismo. Sabia que aquele livro estava em algum lugar na biblioteca. Com os contatos certos, a sociedade lhe arranjou um emprego de noite para poder vasculhar tudo sem ser interrompido e ter a sensação de ser pego a qualquer momento. Não precisou de muito esforço, pois secretamente ele recebia bilhetes lhe dando dicas de onde o livro se encontrava. Ele nunca descobriu quem era o informante, mas as pistas sempre levavam a lugares e tomos interessantes. Assim que Charles descobriu o livro, sua curiosidade se aguçou. Mesmo contra os avisos, ele começou a decifrar suas palavras sombrias. Os membros da sociedade o proibiram de fazer isso, mas a sua curiosidade era maior. Mas coisas estranhas começaram a ocorrer perto dele. Um medo angustiante apertava o seu peito, e sua alma começou a deixar o seu corpo. Pálido, ele via sua vida indo embora. O mais moderno parque de diversões do mundo havia sido inaugurado. Ele prometia o que existia de mais inovador no mundo, atrações que encantariam todos os tipos de pessoas, dos mais novos aos mais velhos, com bastante luxo, conforto e preços acessíveis. Nesse novo parque de diversão tecnológico, não eram necessários funcionários para colocarem os brinquedos para funcionar. Uma inteligência artificial se encarregava disso. Na famosa roda gigante, ela inclusive fechava o cinto e só dava partida com a certeza da segurança. A bilheteria também era feita por um robô de inteligência artificial, que recebia o seu dinheiro e liberava o seu acesso. Até os vendedores de pipoca e doce eram robôs de inteligência. Naquele parque, os humanos eram só os clientes. Então, logo na inauguração, a roda gigante, ela girou, mas algo deu errado no computador central do parque. Um ataque hacker. Alguém tinha violado o sistema. Todos os aparatos de segurança foram desligados. E a roda girou e girou cada vez mais rápido. As pessoas estavam em pânico, gritando desesperadas. As pessoas gritaram por ajuda, mas elas não tinham ajuda. Os robôs estavam desligados, mas também nada saberiam fazer. Não tinham um código para esse tipo de emergência, que na verdade não deveria existir. A estrutura da roda gigante não aguentou a carga e cedeu, jogando as pessoas para o ar, causando uma enorme tragédia. O hacker nunca fora descoberto. Um grupo de jovens rebeldes, que se dizem anarquistas, estão sentados na praça, curtindo um refrigerante de uma marca local. Eles diziam que não gostam de dar dinheiro para marcas capitalistas que monopolizam e mandam no mundo.
sugando a vida e a alma das pessoas mais pobres. Mas é estranho pensar que aqueles jovens sentados no banco da praça estão bebendo desse refrigerante. É que, na verdade, ninguém ficou sabendo do ocorrido, nem os funcionários da fábrica. Foi algo bastante surreal. Jair, que é o encarregado, estava dormindo na fábrica. Ele ficava lá até bem tarde. Estava separado da esposa. Depois de uma noite de bebedeira, sua mulher, cansada disso, o expulsou de casa. Em uma noite qualquer, ele começou a receber visitas de espíritos variados, mas ele sempre ignorava. Bebia um pouco de cachaça antes de dormir, mas era responsável. Só bebia após largar o seu turno de trabalho. Um dia, Jair recebeu a visita de um espírito de uma bela mulher, muito sensual. Esse espírito maligno o hipnotizou, o levando até o alto de uma plataforma e, com um baita susto, fez o homem cair em um tonel cheio de ácido. O seu crânio derretendo, subiu à superfície por uma fração de segundos, antes de descer e ficar no fundo do tonel. Não vão achar o seu corpo tão cedo. Olha lá, um daqueles jovens, ele está rotando um refrigerante de cola, talvez em homenagem ao morto. Estavam cansados e faziam um revezamento na contenção dos zumbis. Que hora e meia um aparecia. Jairo afiava o seu machado. Estava de olho naquele zumbi que se aproximava. Quando ele chegou na distância ideal, o machado desceu na testa, o matando na hora. Jairo então retirou o machado da testa daquele maldito zumbi. Já tinha matado mais de 10 apenas hoje. Os zumbis só sabiam andar para frente, sem nenhum plano, sem nenhuma agilidade, sem nenhuma inteligência. Depois de limpar toda aquela área, tornar o lugar mais seguro, eles avançaram ao lugar que estava esperando pelos sobreviventes. O grupo consistia com uma dezena de pessoas, muito pouco do grupo inicial de centenas. Eles se abrigaram em um bunker na prefeitura. Eram muitos. Tiveram uma enorme dificuldade para chegar lá. A todo momento eles ouviam o barulho dos aviões do exército sobrevoando a região. Os sobreviventes sabiam que um bombardeio era iminente. Precisavam limpar aquela cidade dos zumbis antes que eles tomassem o mundo inteiro. Lúcia, uma das sobreviventes, disse a coisa mais inteligente de todas. Com a cidade sitiada, sem ninguém entrar ou sair, eram só os sobreviventes esperarem alguns dias mais. Os zumbis sucumbiriam com o calor que estava fazendo. Talvez um pensamento simplista, mas que faça todo sentido. Só o tempo dirá. Na Espanha, no século XVII, durante a Inquisição, uma aldeia é assolada por acusações de bruxaria. Existia uma velha na aldeia que curava pessoas e ajudava com diversas ervas que ela conhecia na natureza. Diziam que ela sabia manipular as forças, canalizar a energia e transferir para as pessoas, e esse tipo de coisa. Fugia um pouco do entendimento da igreja, que logo acusavam essas pessoas de atos de bruxaria e coisas que o valham. A velha um dia, sabendo que o cerco estava se fechando e as tropas do rei estavam chegando para capturar, ela simplesmente sumiu nas brumas do desconhecido. Mas ela tinha uma aprendiz. As pessoas apontaram essa jovem como sendo a sua sucessora. Ela se chamava Berenice e acabou sendo acusada injustamente e condenada à fogueira. Tudo porque ela também sabia manipular algumas ervas, embora não tivesse o poder de manipular as energias, como a velha bruxa. Antes de morrer, do vulto surgiu a bruxa. O seu espírito gritou e amaldiçoou os inquisidores que estavam queimando a sua discípula.
Séculos depois, a aldeia é reerguida sobre as ruínas da antiga. Os descendentes dos inquisidores começam a desaparecer misteriosamente. Berenice e sua mestre retornam como uma entidade vingativa, caçando aqueles ligados aos seus algozes. A aldeia se vê envolta em terror, enquanto a sombra da Inquisição ressurge para cobrar a sua dívida de sangue. Em meio a grandes delírios de grandeza, um pintor amador tentava em vão o sucesso. Suas exposições anteriores haviam sido um fracasso gigantesco, e ele, pouco a pouco, foi perdendo sua vontade de pintar. No seu ateliê apinhado de telas espalhadas por todos os lados, Haroldo tinha descoberto um dom. Ele veio em um sonho premonitório. E uma voz que ele julgou ser de alguma divindade querendo o seu bem, disse que ele deveria pintar coisas que ainda vão acontecer, como forma de alertar as pessoas. Então, ele pintou uma casa muito famosa na cidade pegando fogo. Essa casa pertencia a um famoso ator de filmes de ação. No dia seguinte, um problema no ar-condicionado fez a casa inteira arder em chamas. Abrindo o jornal no dia seguinte, o pintor ficou chocado que sua revelação havia dado certo. No dia seguinte, ele sonhou com um enorme acidente de carro, justo na avenida principal da cidade. Ele rapidamente, com traços fortes, pintou o acidente, aonde uma criança vinha a óbito. Ele passou a semana inteira esperando o acidente acontecer, e nada. Nas suas pinturas seguintes, a mesma coisa. Seu dom parecia ter esfriado e desaparecido, ou aquela primeira premonição ter sido uma grande coincidência. Então, ele, enlouquecido e em fúria, todas as previsões que ele fazia, decidiu por ele mesmo ser o causador delas, se tornando um agente do caos e da destruição.